Fala aqui, por favor. Bom dia a todos. Foi até fácil, né? O presidente me chamou e fizemos uma reunião, eu e o Lipe, conversamos bastante. E quando saiu dessa conversa, já tinha decidido também que eu queria vir, até por tudo que nós falamos, né? Centenário do clube, acompanho bastante Taubaté, já vim aqui algumas vezes de adversário e acho que é um ano promissor para nós, então em cima disso foi fácil também essa minha vinda para cá. Wilson, bom dia Lipe. Você fez algumas exigências junto à diretoria para fechar esse vínculo com o clube para você realizar o trabalho? Exigência não, assim, a gente conversou muito da estruturação do clube, né? Conversamos muito de estruturar algumas coisas do clube, que é o normal, de entender a logística, do que a gente podia melhorar a logística do clube, algumas estruturas internas, mas nada de coisas normais que eu acho que nós temos que estar bem alinhados para conseguirmos dar a estrutura necessária para o atleta vir se sentir bem, que o clube já na maioria fazia. E em termos também de montagem, nós temos a mesma, eu, o presidente e o Lipe, tivemos a mesma página sempre, na situação de como nós montaríamos o elenco. Então, exigência não, e sim essa situação somente de nós estarmos reorganizando a estrutura que o clube já tem. Muito importante, né? Eu tinha dado uma pausa também na minha carreira por alguns problemas particulares e, sinceramente, não esperava já em agosto estar numa situação já de fechamento. E por qual é a vantagem? Nós temos alguns, claro que o ideal seria se nós pudéssemos estar trabalhando já com alguns atletas, que também ia ser muito difícil, que a maioria estão trabalhando. Porque sendo uma 2 tem algumas equipes que já têm uma estrutura montada de elenco, né? Algumas equipes que se manteram da Copa Paulista, outra como a Ferroviária que já vem de uma Série D. Então você tem umas equipes que já tem uma espinha montada e nós não. Então esse tempo está servindo para nós estarmos vendo o jogador, buscando a melhor maneira do mercado, saindo em vantagem alguns atletas do mercado que nós já saímos, de evitar concorrência com alguns atletas que nós conseguimos. Então, e entender também essa parte da estruturação do clube, de saber como vai ser a montagem, é importantíssimo, até porque nós não temos uma espinha, né? Se você chega no elenco que já tem 10, 12 jogadores, é diferente. Hoje nós não temos, então nós temos que, por isso que esse tempo de preparação para a montagem está sendo excelente. Sim, vai ter a Taça São Paulo agora aí, que é o celeiro, né? Já vou acompanhar agora os jogos amistosos que a equipe vai fazer agora, visando a Taça São Paulo. E esse é o caminho. Quando nós conversamos, eu mais em particular com o Lipe tem em mente isso, essa estruturação da base, que eu acho que vai ser o caminho para o Taubaté, até porque já colheu alguns frutos aí excelentes, né, com os jogadores da base. E o clube tem que estar voltado, o treinador também tem que estar voltado com deixar espaço para os jogadores da base. E é isso, a mescla que é o que eu acredito, que todos nós acreditamos. Você falasse sobre datas, né? Já começar essa time e se já tem alguns nomes que você pode falar para a gente. A data está previsto 20 de novembro, né, para a apresentação. E nomes ainda não
não podemos divulgar, infelizmente, né? Lógico que até nós estamos ansiosos para a divulgação, para a imprensa, para a torcida, mas não podemos divulgar os nomes, né? Mas estamos com muito cuidado, com muito carinho para montar um grande elenco para fazer uma grande temporada. Deixa eu falar um pouco sobre quem você vai trazer para trabalhar ao seu lado, na comissão técnica, foi confirmado o seu nome apenas por enquanto, você já tem os profissionais que vão estar ao seu lado também, já definido no corpo técnico. Eu tenho já os dois profissionais, mas como os profissionais estão trabalhando, até por ética eu não posso falar o nome. Alguns já me acompanham, mas estão trabalhando aí e eu não posso divulgar o nome, mas já estão trabalhando comigo em off, né? E que eu vou trazer o auxiliar técnico, o preparador físico e o analista de desempenho. Então esses 3 profissionais vão me acompanhar, vão vir comigo já em novembro, já estavam fazendo comigo esse trabalho em conjunto aí já, mas eu não posso divulgar até por conta do contrato mesmo que eles estão trabalhando. Wilson, você pretende contar com quantos atletas contratados dentro do universo de 2006 que podem ser inscritos no campeonato? E qual a prioridade em termos de buscar jogadores no mercado dentro da sua proposta de jogo e da maneira como você acredita que seja importante disputar de forma competitiva a Série A? São 20 mais ou menos, 22, já bom, para a contratação, a base, a lista B. Não, mas para a contratação é um 20. Assim, contando com a lista B que nós vamos ter, eu acho de contratação, vai dar uns 20, 22 atletas, né? Porque aí tem os jogadores de base, a priori isso aí. Mais ou menos isso aí que nós vamos ter de contratação. Pode ser menos, pode passar, depende muito do que nós vamos estar dando na base também. Alguns jogadores, acho que 1 ou 2 podem voltar de empréstimo, que é do clube também, então nós temos que esperar essa situação. Então, a priori, mais ou menos uns 20 jogadores, de 20 a 22, vou ser exato aí. Primeiro, nós temos que respeitar o orçamento do clube, né? Temos que respeitar o orçamento do clube e principalmente, jogadores que nós estamos buscando. Jogadores que venham para cá e que tenham essa vontade de entrar nesse plano de acesso. Mas todo mundo quer, mas existem alguns jogadores que nós sabemos assim, que independente do que aconteça aqui, ele tem mercado. E esse jogador acaba não sendo tão comprometido como é o que nós queremos. Então, principalmente, além da parte técnica, né? A parte técnica, a parte tática, a gente tirando muita informação sobre o caráter do atleta mesmo, como que ele é, porque é difícil você criar perfil de atleta em 3, 4 meses. Não existe imagem, já conheço o atleta, lógico, alguns atletas que já trabalharam comigo estão sendo assim, já cotados, que eu já conheço esses atletas, então você ganha tempo, mas principalmente atletas que a gente saiba que vão vir para cá e encarem esse desafio. Às vezes tem dificuldade, mas que encarem esse desafio. Jogador com muita versatilidade, nós sabemos como que é o campeonato. Eu digo que a A2 não é um campeonato, é um torneio, ele é muito curto. Então você tem que ver clima, você sabe que chove muito, então você tem que pensar nisso, estratégia, jogadores que têm essa versatilidade de mudar dentro do próprio jogo alguma situação até por questões climáticas, questão de adaptação. Jogadores que sabem suportar uma situação de mata-mata, que é diferente, né? Um jogo normal e um mata-mata. Lógico que nós vamos passo a passo, por etapa, né? Primeiro é a construção do clube, depois jogar jogo, buscar os pontos que nós temos que buscar. Mas a priori são jogadores assim, e temos tomado também um jogadores com mais jogos, com mais número de jogos nesse ano de 2023, porque não dá tempo também de recuperar muitos atletas. Até porque, como eu disse, nós estamos treinando já em agosto, setembro, você tem muita oportunidade de mercado, jogadores que vêm de fora, jogadores que estão parados, voltando de lesão, e neste momento nós não temos. Então nós estamos também dando prioridade a jogadores que têm que tiveram mais rodagem nesse ano de 2023. Você falasse um pouco como a sua experiência pode ajudar o Taubaté a conquistar esse acesso, você já disputou alguns para alguns times, chegou em semifinal. Assim, eu também busco esse acesso, né? Eu acho que
Às vezes, um dia você pergunta o que é o sucesso e às vezes o sucesso só vê o resultado final. E quando você monta algumas equipes com, às vezes, orçamento baixo ou orçamento para vender jogadores, né, como já foi no meu caso em alguns clubes, onde o objetivo mesmo era revelar os jogadores e acabou as coisas acontecendo. Nesse tipo de acesso é na montagem agora, na preparação, de saber como que eu tenho mais experiência para montagem hoje, mais experiência para jogar uma semifinal, porque sempre você está aprendendo, né? Saber que esse campeonato você não pode pensar em semifinal onde fazer primeiro ponto no descenso, isso é um aprendizado que acho que haja vista a equipe de Série A e brasileiro que tem a obrigação de acesso e acaba lutando embaixo. Então acho que o primeiro passo é esse, você fazer os pontos que te dá permanência, para te dar tranquilidade, para você ir buscando um outro objetivo que é a classificação, depois o objetivo que é o acesso. E enxergar as coisas que eu fiz de bom, reconhecer os meus erros em outros lugares, né, que você sempre tem que aprender, não cometê-los aqui e trazer essa tranquilidade que eu acho que o clube tem que ter para buscar esse acesso. Com relação ao gramado, nós estamos pensando em fazer uma reforma total, né, em trocar algumas partes do gramado, né, para que melhore, né, o nosso jogo. Com relação à cota, a gente pensa em contar com a cota cheia. Nós ligamos não tem hora na nossa cota da federação. Tem mais alguma pergunta? Sim, a vontade de evento faz Não, se interfere. Não só a condição do gramado, né, mas com o período de jogos em janeiro, sempre tem muita chuva, né, a gente conta, né, com jogadores altos, assim, para esse ano, né, agora de 2023, acho que nós tivemos 4 ou 5 jogos de total gramado encharcado, né, que nós perdemos o jogo devido a bolas aéreas, jogos complicados, então a gente pensa muito nisso, né, em jogar o campeonato. Sabemos que na época de janeiro, fevereiro e março são épocas de chuva, né? O gramado, nós precisamos arrumar nosso gramado e pode ter certeza que a gente vai fazer. Meus times sempre propuseram o jogo, né? Desde que eu comecei a minha carreira aí, sempre propuseram o jogo. Mas eu acho que o futebol, principalmente esse, você tem que saber jogar o campeonato, né? Eu acho que você tem algumas coisas que eu não abro mão de modelo da minha equipe, mas nem todos os jogos são iguais, então a gente vai jogar com muito mais estratégia do que vai ser só propositivo. Não, a pior sempre ser propositivo. Às vezes você está marcando uma linha mais intermediária porque você quer propor alguma situação. Então acho que nem todos os jogos são iguais, então eu estudo muito adversário, para nós conseguirmos tirar proveito dessas dificuldades para o adversário, onde eu posso tirar proveito e também posso minimizar os erros da minha equipe, né? Mas falando sempre minhas equipes propuseram os jogos de uma maneira ou de outra. Sempre fomos nós que, mesmo fora de casa, eu sempre tive essa ideia. O que nós temos que ter nessa vez que eu tenho visto é você saber realmente jogar para ganhar algumas situações. Então, às vezes, você quer propor um jogo numa situação num campo que não vai ter condições devido à chuva. Então, você tem que saber, seu time tem que propor o jogo de uma maneira diferente, né?
Então, assim, é isso que nós vamos fazer aqui no Taubaté. E quanto ao clássico, acho que é legal para a região, né? Um clássico histórico. Eu acho que quanto mais equipe estiver na região, melhor para a região, melhor para o futebol do Vale. Pela linha que o Wilson falou da montagem do elenco, como que está, pode citar ainda nomes, mas como que está hoje esse processo, né, de montagem do elenco? Olha, do nosso lado, né, cabe dar o suporte ao Wilson, no sentido de estabelecemos qual vai ser o orçamento que nós podemos trabalhar por ano, os contatos com os empresários, né? Eu tive a oportunidade já de trabalhar em outros clubes, isso traz um bom relacionamento com o mercado. As escolhas nós dividimos sempre entre nós três, né? A gente tenta ao máximo minimizar os erros, né? Não significa que nós não vamos errar, isso acontece, faz parte de um processo. Mas a gente tem que, de certa forma, minimizar os erros. Eu acho que quando a decisão ela é compartilhada, a gente diminui essa possibilidade de errar, né? E caso aconteça, é um erro consciente, de que, certa forma, a gente previu que poderia acontecer. Hoje o nosso foco é para tentar montar uma espinha do time, né? A gente tem algumas preferências de jogadores, nós estamos conversando com muitos jogadores, com muitos empresários, mas é um momento do mercado, né, e os mesmos jogadores são pretendidos às vezes por várias equipes, então é natural que eles esperem um pouco para tomar as decisões. Muitos deles ainda estão atuando, então a gente tem que esperar o término das competições, mas logicamente, de certa forma, não pode ficar parado. Então essa vinda do Wilson, de certa forma, com uma boa antecedência, né, já nos auxiliou a iniciarmos esses contatos, a iniciarmos essas conversas com jogadores e empresários. E eu tenho certeza que no momento certo as coisas vão começar a acontecer. E se tudo der certo, nós vamos ter uma equipe competitiva, que esse é o nosso objetivo, né? Às vezes a gente é questionado, né, de muitas situações de infraestrutura, de investimento, mas às vezes também não adianta você ter o maior investimento, a melhor infraestrutura se não der liga, se o vestiário não tiver bacana. Então, existe uma questão que é sim financeira, material, mas existe uma questão também que é de ambiente, de proporcionar o melhor ambiente, de proporcionar, né, o melhor auxílio aos jogadores possível. O Wilson, por já ter trabalhado em vários clubes, por ser um treinador experiente, trazer essas pessoas de confiança, isso ajuda muito para a gente falar no futebol de dar liga, né? Então, assim, às vezes não adianta você trazer os jogadores mais caros, ter a melhor infraestrutura se o seu vestiário não der liga. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa em questões orçamentárias, a gente pensa em proporcionar um melhor ambiente para tentar dar essa liga e às vezes talvez não com os melhores jogadores, mas sim com o melhor grupo, a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Então a gente está focado em dar todo esse suporte para o Wilson, para a comissão técnica e para os próprios jogadores, para a gente ter um bom ambiente, termos um bom vestiário. E se tudo der certo, a gente conseguir essa liga para que a equipe, mesmo com muitos desafios que nós vamos ter que superar, é normal, né? O Taubaté hoje passa por um momento de reestruturação, de profissionalização, é algo que não vai acontecer da noite para o dia. Não adianta a gente querer achar que nós vamos ter um estádio novo para a disputa da A2, não vamos. A gente precisa melhorar um pouquinho a infraestrutura que a gente tem, melhorar o gramado, para que a gente consiga superar mais essa etapa e aí sim no planejamento a médio e longo prazo a gente pensar em ter um estádio novo, né, pensar em novas fontes de receitas. A gente vem trabalhando muito profundo a isso e ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que a gente tem uma A2 batendo na porta. Nós temos uma copinha batendo na porta, né, então a gente trabalhou intensamente com a equipe do Sub-20 para a montagem da copinha e quem sabe a gente consiga ter bons frutos da copinha, não só para gerar receita para o clube, mas quem sabe também aproveitar no elenco principal. Né? Se você puxar o histórico do Taubaté, recentemente as melhores transferências de jogadores, vendas de jogadores, vieram em decorrência da Copinha. Então é um campeonato também que a gente está focado e quem sabe a gente consiga não só revelar jogadores para A2, mas também trazer receita que vai ajudar, né, nesse planejamento da A2. Então, o Taubaté a gente vive um dia de cada vez. Eu e o presidente a gente tem tido desafios, né, de processos diários, de mudança de mentalidade
Eu aproveito até a oportunidade, né, para pedir o apoio da cidade nesse momento. A gente precisa do apoio da torcida, a gente precisa do apoio dos empresários da cidade. Acreditem que a gente está tentando fazer algo diferente. E a gente não tem dúvida que se todo mundo unir esses esforços, eu e o Wilson na parte mais operacional, o presidente na parte institucional, o conselho, toda a diretoria executiva, a torcida, os empresários da cidade, nossos possíveis patrocinadores, a gente precisa de todo mundo agora dar a mão, acreditar que nós estamos fazendo a coisa correta e não vai faltar do nosso lado aqui batalha, esforço, né, superar os desafios diários para a gente conseguir alcançar os objetivos. E eu estou aqui há quase 5 meses, eu falo para vocês que já ocorreram muitas mudanças, né? Mesmo que pequenas, a gente já consegue ver um dia a dia melhor dentro do Taubaté. É um clube que, de certa forma, está equalizando os seus problemas, né? O Hélio acabou de falar, ainda não temos nenhuma penhora, não conta nada. A gente faz uma gestão diária dos processos do clube, de todas as pendências que a gente tem e estabelecendo de que forma a gente pode lidar com isso e, ao mesmo tempo, buscar novos recursos para trazer investimento. Futebol também é investimento, né? Então, hoje, da mesma forma que a gente está focado em montar uma boa equipe, nós do lado institucional, eu, o presidente, nosso departamento de marketing, o departamento de comunicação, a gente também está muito voltado para tentar trazer novos patrocinadores, novas parcerias. Então, a gente pede nesse momento que todo mundo que gosta do Taubaté, que acredita no Taubaté, que a gente possa unir forças e pelo menos almejar um futuro melhor, um objetivo mais sólido, né? A gente acredita que da mesma forma, muitas pessoas hoje comparam São José e o Taubaté tem um potencial enorme que pode ser explorado, né? E as coisas estão acontecendo nesse sentido, então mais cedo ou mais tarde nós também vamos almejar situações melhores em termos da associação, de que forma a gente planeja isso para o futuro. A gente tem uma nova lei da SAF, então hoje a gente olha todas essas possibilidades e tenta extrair delas a melhor coisa possível. Então esse é o meu trabalho diário junto do presidente da diretoria executiva e tem sido muito proveitoso. Assim. No final do dia a gente sempre conversa e fala, poxa, conseguimos subir um degrauzinho. E de degrauzinho em degrauzinho a gente pretende chegar lá. Primeiro que você colocar o inconveniente inesperado, nós vamos toda aí que está pode abrir. Você falar sobre como vem sendo sua passagem aqui no Taubaté, e como você agrega na comparação do Taubaté com o Série 2? Olha, é um desafio, uma novidade também para mim estar na Série 2, né? É a primeira vez que eu disputo a competição, mas futebol é futebol, aqui no Santos, no Palmeiras, né? Então assim, eu tento trazer essa experiência que eu já tive em equipes grandes e eu preciso de certa forma moldá-la para a minha situação atual. Então assim, trazer a experiência que eu tenho em outras equipes, moldar para a situação atual que a gente tem dentro do Taubaté e trazer o melhor proveito possível, como eu disse, né? Das equipes anteriores que eu trabalhei, eu tento trazer esse bom relacionamento com o mercado, com os empresários, né? Poxa, muito feliz quando eu ligo para o empresário e falo, poxa, bacana que você está aí, a gente é uma pessoa que a gente acredita no trabalho. Então dessa forma eu tento trazer essas experiências anteriores. Não adianta eu achar que vai ser a mesma coisa, nunca é a mesma coisa, mesmo no Palmeiras e no Santos as experiências foram muito diferentes. De certa forma moldá-la para a situação que a gente tem atual, e é isso que eu faço todo dia, um exercício diário de ver de que forma eu posso adequar os meus trabalhos para a equipe do Taubaté e, como eu disse anteriormente, degrauzinho a degrauzinho, conseguir chegar no topo. Eu tenho uma pergunta para o Hélio a respeito da cidade de Taubaté ser especialista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nessa última segunda-feira, o secretário de Cultura de Taubaté estiveram na federação conversando com o presidente do NAU e nós sabemos que o problema foi justamente o Taubaté ser subsede mais uma vez. Qual o estágio atual em relação a isso? A Taubaté já formalizou, grau está em termos de possibilidade de confirmação ou não de Taubaté ser subsede? Em relação à Copa São Paulo, né, é um evento totalmente da prefeitura. Eu acho que a pergunta deveria ser, né, para eles, né, mas eu acredito muito que o Taubaté vai ser sede, né, a prefeitura está correndo muito com isso, a Secretaria de Esportes e o secretário Marco está empenhado, eu tenho certeza que a Copa São Paulo vai ser em Taubaté, mas aí a
confirmação mesmo, poderia ser com a prefeitura. Certo, gente? Obrigado. Luiz, só poderia pegar uma camisa ali agora para fazer uma imagem para a gente poder ver a camisa, por favor. Aí a gente já encerra. Vou ver o valor do nome, mas eu acho que a gente para captar tudo certinho. Não precisa colocar, né? Só Pega vocês dois para ele. já me deu a 9, cara. Vocês querem levantar? Vocês querem fazer por aí? Já me deu a 9 já, hein, cara. Aí, Pedro. Não pega. Obrigado pela participação. Agradeço muito mais uma vez. Só entrou mesmo, não cumprido. Vamos na rotina.